Muito bem, pessoal, a partir deste vídeo vamos estudar o Estatuto da Universidade Federal do Rio Grande, a FURG. O Estatuto, que é a principal norma de constituição desta universidade, e depois, além do Estatuto, a gente também vai estudar o regimento da FURG. Essas duas normas institucionais que tratam aqui da organização e funcionamento da universidade, que provavelmente serão bem exploradas na nossa prova. Nós vamos estudar aqui o Estatuto, depois vamos ver o regimento e depois, no final, preparei algumas questões para que vocês possam fazer um treino, uma última simulação, para chegarem na prova, claro, sabendo bem todo o conteúdo. Bom, vamos ao que interessa então. A FURG, como a gente sabe, é a Universidade Federal aqui do Rio Grande. O Estatuto, então, apresenta a FURG. Ele traz algumas características da FURG que eu resumi aqui neste esquema, que acho mais fácil a gente ver elas em separado e também para depois vocês revisarem, é importante ter um material assim bem organizado. Bom, quais são as principais características da FURG? Primeiro, é uma fundação pública. Então, se eles perguntarem na prova qual a natureza jurídica da FURG, a FURG é uma fundação pública. A banca pode tentar te enganar afirmando na prova que ela é uma autarquia. E essa seria uma pegadinha bem sacana da banca, porque muitas universidades federais são constituídas na forma de autarquia. Mas não é o caso da FURG. A FURG, a natureza jurídica dela é de fundação pública. Gratuita, pois o ensino público é gratuito, não se cobra dos alunos. Integrante da administração federal indireta. A administração federal é direta ou indireta. O que é administração direta? Aquela estrutura que tem a presidência da República e os ministérios. O que é administração indireta? São as autarquias, fundações, que é o caso da FURG, empresas públicas e sociedades de economia mista. Então, a FURG é uma fundação e integra a administração indireta, portanto. Destinada à promoção do ensino superior e médio de educação profissional, pesquisa e extensão. E a fundação, por ser uma fundação, possui autonomia didático-científica. A autonomia didático-científica é uma característica das universidades assegurada na Constituição Federal. Essa autonomia didático-científica, também chamada de autonomia pedagógica, é a autonomia que as universidades têm para decidir quais serão os seus cursos e a forma como serão ministrados. Essa autonomia que as universidades possuem fazem com que, na prática, elas não sejam subordinadas ao Ministério da Educação. Então, quem define os cursos e a forma de ensinar aqui na FURG não é o Ministério da Educação, é a própria universidade, por meio dos seus organismos que a gente vai estudar aqui também. Então, essa é a autonomia didático-científica que a FURG possui, assim como todas as universidades federais. Ela tem também uma autonomia administrativa. Quem é que faz a gestão da FURG? A própria FURG. Vai ter o reitor, o vice-reitor, as pró-reitorias que fazem essa gestão. Também a gestão financeira dos recursos da FURG e do patrimônio da FURG, a gestão patrimonial. Então, ela tem essa autonomia. Ela é autônoma em relação ao Ministério da Educação, porque ela é uma fundação da administração indireta. Pessoal, essas características todas que eu coloquei nesse esquema estão aqui. Eu simplesmente organizei melhor de uma forma que eu acho mais didática da gente compreender e principalmente lembrar na hora da prova. Porque o que a banca pode fazer na prova é mudar alguma das características para tentar nos confundir. A FURG, claro, tem sede e foro no município do Rio Grande, lá no estado do Rio Grande do Sul. Quais são atividades fins da universidade? Ensino, pesquisa e extensão. Essas atividades são desenvolvidas com o sentido de crescente integração e são indissociáveis, ou seja, inseparáveis. A indissociabilidade do ensino, pesquisa e extensão
significa que essas atividades são interligadas. O ensino, a pesquisa e a extensão são atividades relacionadas uma com a outra, são inseparáveis. E é interessante que a universidade cuide dessas três atividades, porque uma complementa a outra e uma enriquece a outra. Então, mutuamente se enriquecem e se projetam na comunidade essas atividades de ensino, pesquisa e extensão, que é a atividade fim da universidade. A universidade vai estimular também atividades culturais e artísticas, contemplando diferentes manifestações de cultura do movimento humano, visando a formação mais completa da pessoa. Bom, e aí no cumprimento das suas finalidades, a FURG tem alguns princípios, e a banca pode formular uma questão também, perguntando quais são os princípios e alterando eles, mudando uma palavrinha para tornar incorreto, para fazer uma pegadinha. Então a gente tem que conhecer também quais são os princípios da FURG. Primeiro, a gestão democrática e descentralizada. A gestão democrática e descentralizada é uma característica das universidades. E a escolha, inclusive, dos gestores tem a participação dos integrantes da universidade, dos alunos, dos servidores e dos docentes, dos professores. Todos participam. E essa é uma ideia de gestão democrática, inclusive tendo representantes de todos os segmentos da universidade nos conselhos. Então, ela é uma gestão democrática e descentralizada. Aqui a banca pode fazer uma pegadinha trocando descentralizada por centralizada. Então, fica atento, né? A gestão é democrática e descentralizada. Ética em todas as suas relações internas e com a sociedade. Então, tudo que é feito na FURG, seja a FURG se comunicando internamente, seja ela com a sociedade, sempre deve preservar e guardar a ética. Também, liberdade de expressão do pensamento, criação, difusão e socialização do saber. Legalidade, moralidade, impessoalidade e eficiência, que são princípios da administração pública previstos também na Constituição Federal. A atuação integrada das diferentes unidades, visando o desenvolvimento institucional, porque a FURG tem as suas unidades de atuação e é interessante que essas unidades, mesmo cada uma tendo a sua organização e o seu diretor, atuem de forma integrada, justamente buscando o desenvolvimento da instituição como um todo. E muitas vezes uma unidade vai trazer experiências que ajudam a outra, que enriquecem a outra. Por isso é importante essa atuação integrada das unidades que compõem aqui a FURG. A articulação permanente com as diferentes entidades e organizações da sociedade. Então, a FURG vai ter parcerias e atuar conjuntamente com organismos da sociedade e até mesmo com órgãos públicos. Indissociabilidade, que é a inseparação, né, entre ensino, pesquisa e extensão. Porque dissociar é separar. E a indissociabilidade significa, então, a não separação, né, que não se separa. Ensino, pesquisa e extensão são atividades conjuntas. Integração com os demais níveis de ensino e modalidades de educação. Formação humanística e cidadã. Aqui não se ensina apenas o conteúdo, mas também a ideia de cidadania, a ideia de uma consciência humanitária, reconhecendo o estudante como foco central da atuação da instituição. Valorização profissional de quem trabalha na FURG, que são os docentes e os servidores técnicos administrativos em educação. E também a igualdade de tratamento e de respeito, indistintamente, sem distinções, sem diferença, sem preconceito, tratar todos da mesma forma, todas as pessoas, então, tratadas com respeito e igualmente. Esses, então, os princípios da FURG. Como eu falei para vocês, a banca pode fazer algumas pegadinhas aqui, mudar uma palavrinha, por isso é importante vocês lerem, relerem e memorizarem aqui os princípios. Na sequência, nós temos os fins específicos da universidade. Primeiro, gerar, transmitir e disseminar o conhecimento, com padrões elevados de qualidade e equidade. Então, claro, a atividade fim da instituição é o ensino.
E ela vai gerar, produzir conteúdo, transmitir aos alunos e disseminar este conhecimento, sempre com a mais alta qualidade e garantindo uma equidade, que é a ideia de um tratamento igual, de uma justiça social. Também é um fim específico da FURG formar profissionais nas diferentes áreas de conhecimento, ampliando o acesso da população à educação, que tenha o maior número possível de áreas distintas de conhecimento para que as pessoas estudem e se profissionalizem. Valorizar o ser humano, a cultura e o saber, promover o desenvolvimento científico, tecnológico, econômico, social, artístico e cultural, educar para a preservação ambiental e também do patrimônio histórico e cultural, desenvolvimento autossustentável e a justiça social, e estimular o conhecimento e a busca de soluções, em especial para os problemas locais, regionais e nacionais. Claro, né? A pesquisa, principalmente, da instituição vai buscar alternativas e soluções para problemas cotidianos, de preferência do próprio município e da região que o cerca, mas também, né, do estado e até do país como um todo. Bom, na sua estrutura, a FURG conta com as unidades educacionais. Ela se divide, então, em unidades educacionais. Para o desenvolvimento das suas atividades de ensino, pesquisa e extensão, então, ela tem essas unidades acadêmicas ou unidades educacionais, que são entes perfeitamente definidos com funções próprias e organizações semelhantes. Claro que vai mudar os cursos oferecidos em uma ou outra unidade, né? Instituídas, então, como órgãos abertos a toda entidade que trabalham de forma integrada para a consecução, para alcançar as atividades da instituição, as atividades fins da instituição. Então, essas unidades acadêmicas são células organizacionais executivas, quer dizer, são órgãos da estrutura da FURG. E cada uma vai ter, então, âmbito e alcance acadêmico, que é o ensino, pesquisa e extensão, alcance didático-pedagógico, porque vai ser feito um planejamento de um currículo e a execução do currículo, ministrando as aulas para os alunos. E também cada uma tem o seu alcance administrativo, porque em cada unidade vai ter uma direção que vai fazer a gestão e a organização de materiais, os materiais necessários para que os docentes passem o conteúdo para os alunos, e também pessoal. O pessoal são as pessoas que trabalham, tanto os docentes como os próprios técnicos administrativos. Então, em cada unidade da FURG, a gente vai ter este alcance. As unidades vinculam-se diretamente à execução de atividades de ensino, pesquisa e extensão. Claro, em cada unidade vão ter, então, as atividades de ensino, pesquisa e extensão, em área ou áreas do conhecimento ou atividade acadêmica de formação de nível superior, que as qualificam, sendo a menor fração da estrutura universitária. Como assim menor fração da estrutura universitária? Nas divisões, então, a gente tem a reitoria, que a reitoria faz a gestão de toda a FURG, e a reitoria está acima de todas as unidades, e na menor fração estão as unidades. Em cada unidade da FURG, então, a gente vai ter ali, em cada unidade vai ter um diretor, vão ter os docentes e os servidores que lá atuam. Então, a menor divisão, a menor fração da estrutura universitária são as unidades acadêmicas. Consideradas necessidades da universidade, essas unidades podem ser criadas, agrupadas, transformadas ou extintas, a critério do Conselho Universitário. O Conselho Universitário é um órgão deliberativo da FURG, e a gente vai ver, então, mais adiante também o que faz o Conselho, como que ele é composto, e decisões importantes são tomadas aqui pelo Conselho. Dentre elas, a decisão de quais serão as unidades. Hoje existem determinadas unidades na FURG. Pode ser que futuramente sejam criadas novas, pode ser que 2 unidades sejam agrupadas e formem só uma, podem ser extintas quando se torna desnecessário ter mais de uma unidade atuando, enfim. Em cada caso, então, o Conselho Universitário vai analisar quando é caso de criar novas unidades, agrupar, transformar ou extinguir as existentes.
É vedada a duplicação para fins idênticos ou equivalentes. Não se deve ter duas unidades com a mesma finalidade. Não é adequado isso, deve-se unir tudo numa unidade só, quando for o caso. As unidades acadêmicas constituem-se obedecendo ao tríplice critério. Tríplice critério é que, em regra, toda unidade vai ter essas três características. A primeira característica, que é a alternativa. Cada unidade da FURG deve oferecer 3 cursos de graduação ou uma graduação e uma pós-graduação stricto sensu. A pós-graduação pode ser lato sensu ou stricto sensu, né? A pós-graduação lato sensu é aquela constituída por especializações ou MBAs. E a pós-graduação stricto sensu é mestrado ou doutorado. Bom, cada unidade da FURG deve ter, no mínimo, ou 3 cursos de graduação, ou uma graduação e uma pós stricto sensu. Além disso, cada unidade deve ter, no mínimo, 30 docentes, 30 professores do quadro efetivo. E desenvolver programas e projetos de ensino, pesquisa e extensão em caráter permanente. Toda unidade da FURG, em regra, deve atender esses 3 requisitos. E a banca pode perguntar na prova qual é o tríplice critério. Então, aqui está o tríplice critério esquematizado para vocês. Excepcionalmente, por aprovação de 2/3 dos membros do Conselho Universitário, pode ser autorizada a criação de uma unidade que não cumpre integralmente esses critérios. Bom, então o tríplice critério é o critério geral que eu preciso para criar uma nova unidade. No entanto, se tiver uma proposta de criação de uma nova unidade que não atenda a um desses requisitos, excepcionalmente, o Conselho Universitário poderá autorizar que seja criada mesmo assim. Mas, para a criação de uma entidade, de uma unidade, que ainda não atenda o tríplice critério, vai ser necessário que 2/3 dos membros do Conselho Universitário autorizem essa criação. Bom, o artigo 9º traz as competências de cada unidade acadêmica. As unidades acadêmicas vão ministrar o ensino dos seus cursos, desenvolver e coordenar os programas e projetos de pesquisa na sua área de atuação, estender à comunidade sobre a forma de atividades extensionistas, seus recursos humanos e materiais, procurando a sua melhor utilização. As unidades acadêmicas, inclusive quanto ao funcionamento interno e denominação, devem seguir as normas gerais do Regimento Geral da FURG. E as unidades são constituídas por todos os servidores que nelas trabalham, que nelas exercem suas atividades, porque os servidores, os técnicos administrativos em educação, quando ingressam, são lotados em uma ou outra unidade da FURG, conforme a necessidade. As unidades, cada unidade vai ter um órgão deliberativo. Vejam só, a gente conversou já brevemente sobre a existência do Conselho Universitário. O Conselho Universitário é um órgão colegiado formado por representantes de toda a FURG. A FURG como um todo, então, é representada neste Conselho Universitário. Em cada unidade acadêmica tem um conselho próprio. E o conselho da unidade é formado por integrantes daquela unidade. Então, em cada uma das unidades da FURG, a gente vai ter um conselho de unidade. Quem é integrante deste conselho da unidade? O diretor da unidade, o vice-diretor, os coordenadores dos cursos de graduação e pós-graduação dessa unidade, representantes dos docentes da unidade, dos servidores técnicos administrativos e também dos estudantes da graduação e estudantes da pós-graduação da unidade. Todos esses, então, vão integrar um conselho da unidade e muitas coisas que o diretor vai fazer na unidade vão passar também pela opinião e deliberação deste conselho. As formas de escolha desses representantes dos docentes, servidores e dos próprios estudantes vão ser definidas lá no regimento geral. Então, aqui no estatuto não tem essa forma, isso está um pouquinho mais detalhado lá no regimento.
O conselho da unidade deve se reunir normalmente, ordinariamente, pelo menos uma vez por mês. Então, pelo menos uma vez por mês, tem reunião do conselho de cada uma das unidades. Também pode ser convocado extraordinariamente. Uma convocação extraordinária é uma convocação do conselho para uma reunião a mais, além daquelas normalmente já realizadas uma vez por mês. Se for necessário, então, que tenha mais que uma reunião em algum mês, pode ser feita a convocação extraordinária. E a banca pode te perguntar, quem é que pode fazer essa convocação extraordinária? Ela pode ser feita pelo diretor ou pela maioria dos seus membros. Maioria dos seus membros, que é mais da metade dos seus membros. Então é isso que nós temos aqui na convocação extraordinária. O diretor e o vice-diretor da unidade, bem como os coordenadores de curso, são escolhidos na própria unidade, na forma prevista também lá no regimento. E o Colégio Técnico Industrial é uma das unidades da FURG, é uma unidade educacional. O colégio é considerado uma unidade educacional, sendo, portanto, parte integrante da estrutura da universidade, tendo também o seu regimento próprio. Bom, no capítulo 3, nós temos os órgãos da administração superior aqui da FURG. Os órgãos da administração superior da universidade como um todo são o Conselho Universitário, já falamos um pouquinho sobre ele, o Conselho de Ensino, Pesquisa, Extensão e Administração, é um outro conselho que a gente também vai conversar, e a reitoria. Os conselhos são órgãos colegiados, integrados por diferentes representantes. E a reitoria vai ter o reitor, né, que faz a gestão da universidade. E a banca pode fazer uma questão bem simples na prova, apenas perguntando quais são os órgãos de administração superior. Então vocês têm que saber que os órgãos de administração superior aqui da FURG são o Conselho Universitário, o Conselho de Ensino, Pesquisa, Extensão e Administração e a reitoria. Vamos falar sobre cada um deles, começando então pelo Conselho Universitário. O Conselho Universitário é o órgão máximo deliberativo aqui da universidade e tem como destinação traçar a política da universidade, a política universitária, e também funcionar como órgão recursal. Peraí, o que é um órgão recursal? É o órgão que vai julgar recursos. Quando eu não concordar com uma decisão tomada por um órgão, eu posso apresentar recurso ao outro, né? Pois é. E quais são os recursos julgados pelo Conselho Universitário? Os recursos contra decisões tomadas pelo outro conselho, que é o Conselho de Ensino, Pesquisa, Extensão e Administração. Então, se tem uma decisão tomada por este Conselho de Ensino, Pesquisa, Extensão e Administração, e eu não concordo com essa decisão, eu poderei apresentar recurso para o Conselho Universitário. E o Conselho Universitário poderá modificar a decisão que foi tomada pelo Conselho de Ensino, Pesquisa, Extensão e Administração. O Conselho Universitário, internamente, ele é estruturado em câmaras. Então, os membros do Conselho Universitário se dividem em câmaras. Tudo isso de acordo com o regimento geral da universidade. Aí é que nós temos a composição do Conselho Universitário. O presidente do Conselho Universitário é o próprio reitor da universidade. O vice-reitor da FURG será também vice-presidente do Conselho Universitário. Cada unidade acadêmica da FURG vai ter um representante neste conselho. Um representante do Colégio Técnico Industrial, e vão ter representantes dos docentes, representantes dos servidores e dos estudantes. E também representantes da sociedade. O estatuto aqui não explica melhor quem são e como são escolhidos, apenas esses são os membros e é isso que a gente tem que saber para a prova. Faz parte do conselho também o último ex-reitor que cumpriu integralmente o mandato. Então, quem foi reitor já da universidade, cumpriu um mandato e continua na universidade, vai fazer parte aqui do conselho universitário, o que mais recentemente foi reitor. E esses representantes aqui dos docentes, servidores, estudantes da sociedade vão ter um mandato de 2 anos. Então, de 2 em 2 anos mudam, né, esses representantes. A forma de escolha está lá no regimento geral, aqui não tem mais detalhes sobre isso no estatuto. E a representação da sociedade é indicada pelo Conselho
de Integração Universidade e Sociedade. Então, esse Conselho de Integração Universidade e Sociedade vai indicar representantes da sociedade para fazerem parte do Conselho Universitário. Cada unidade acadêmica vai ter um representante no Conselho Universitário, exceto se uma unidade tiver mais de 50 docentes. As entidades que tenham mais, as unidades, melhor dizendo, as unidades aqui da FURG, que tenham mais de 50 docentes, aí vão ter 2 representantes. Nenhum docente, discente são os estudantes, né? Porque o corpo docente são os professores, o corpo discente são os estudantes, são os alunos. Nenhum docente, nenhum discente, nenhum servidor, com exceção do reitor e do vice-reitor, podem simultaneamente estar nos 2 conselhos. Porque a gente viu que tem o Conselho Universitário e o Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão. E, dentre outras coisas, o Conselho Universitário julga recursos contra decisões do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão. Então, não seria adequado que uma mesma pessoa esteja nos 2 conselhos, exceto o reitor e o vice-reitor, porque o reitor e o vice-reitor fazem parte dos 2 conselhos. Os demais membros não podem estar nos 2 conselhos, ou faz parte de um ou de outro conselho. O Conselho Universitário reúne-se ordinariamente, normalmente, quadrimestralmente. Então, de 4 em 4 meses, vai ter uma reunião deste Conselho Universitário. Se for necessário reunião em prazo menor, pode ser convocado extraordinariamente. Quem é que pode convocar? O reitor ou a maioria dos seus membros, mais da metade dos seus membros, indicando sempre, claro, o motivo da convocação. O comparecimento às reuniões do Conselho é obrigatório. Os membros do Conselho têm a obrigação de comparecer, com preferência sobre qualquer outra atividade institucional. Outras atividades da FURG devem ser canceladas ou adiadas quando o membro precisa comparecer na reunião do Conselho, porque a reunião do Conselho é preferência, é prioridade. E o membro do Conselho, o conselheiro, que falta às reuniões sem motivo justo, vai perder o mandato quando faltar 3 ou mais reuniões consecutivas. Então é isso que nós temos aqui na estrutura e funcionamento do Conselho Universitário aqui no Estatuto da FURG. O próximo assunto que nós temos é o Conselho de Ensino, Pesquisa, Extensão e Administração, o outro conselho. E sobre ele e os demais assuntos do Estatuto a gente continua no próximo vídeo. Até logo!